Olá pessoas, espero que esteja tudo bem com vocês, espero que vocês estejam sobrevivendo aí à quarentena, estejam sobrevivendo à pandemia, não estejam se infectando com o novo coronavírus, para que não transmitam para as pessoas do grupo de risco. Bom, seguindo aqui com as nossas aulas de sociologia, nessa modalidade EAD através de videoaulas, a gente segue falando aqui sobre as relações entre sociedade e meio ambiente. No vídeo anterior, nós discutimos um pouco sobre as questões relacionadas à segurança alimentar, soberania alimentar. Nós discutimos um pouco sobre a contradição que existe, né, entre enxergar a alimentação como um direito a ser protegido pelo Estado e a alimentação como uma mercadoria que atenda às regras do livre mercado, né? E nós discutimos um pouco o problema da fome, né? E nós chegamos à conclusão de que a fome não é causada por falta de alimentos, mas ela é causada por má distribuição dos alimentos. E aí a sociologia tem se dedicado a essa questão nas últimas décadas, tentar entender se existe alimento suficiente, porque esse alimento não é distribuído, né? Quais são os mecanismos na economia, na política, nas relações sociais que impedem que o alimento seja distribuído de forma adequada a toda a população. Dando prosseguimento a essa discussão, pessoal, a gente vai perceber, observando, que a fome ela se relaciona com outros problemas, geralmente nas sociedades que enfrentam o problema da fome, ou as sociedades que enfrentam o problema da fome, também enfrentam outros problemas sociais, como a baixa escolaridade, a concentração fundiária. Concentração fundiária quer dizer que poucos proprietários são donos da maior parte das terras, né, e que a maior parte da população não tem acesso à terra. Né, concentração fundiária é isso, né, as terras nas mãos de poucas pessoas. Algo que a gente viu nas aulas de história, não sei se vocês vão lembrar lá do início do segundo ano, é algo que aconteceu, por exemplo, no Império Romano, né, a concentração fundiária, os camponeses que não acabavam perdendo suas terras e migravam para cidades. Outra coisa que a gente já viu em aulas de história que tem a ver com concentração fundiária, Brasil colonial. Na época da produção de cana-de-açúcar no Brasil, a gente tem uma concentração fundiária. E essa concentração fundiária ela ainda existe no Brasil atualmente. Outro problema que anda junto com a fome, as condições precárias de vida e de trabalho. Então, onde os trabalhadores têm condições precárias de trabalho, têm poucos direitos, uma legislação trabalhista mais frágil, e onde eles têm condições ruins de vida, normalmente também são os lugares onde existe o problema da fome. E uma frágil integração territorial também é um outro problema que anda junto com a fome. Geralmente, países em que as regiões não são muito integradas, em que as regiões são muito isoladas umas das outras, algumas regiões tendem a sofrer mais com a fome do que outras. Então, esses problemas, eles andam junto com a fome. Os sociólogos entendem que esses problemas, como baixa escolaridade, concentração fundiária, condições precárias de vida de trabalho e frágil integração territorial, eles são inseparáveis e interdependentes da fome e da subnutrição. Então, eles ajudam a causar a fome e a subnutrição, e a fome e a subnutrição reforçam esses problemas. Então, geralmente, atacar o problema da fome envolve atacar também escolaridade, concentração fundiária, condições de vida de trabalho e integração territorial. Então, esses problemas, eles caminham juntos e são interdependentes, eles se relacionam, um reforça o outro, ok? Bom, continuando. Como a gente veio discutindo, né, no vídeo anterior, a gente tem essa contradição, né, entre a segurança alimentar e o alimento como um produto à venda no mercado, né? Então, se a gente entende a alimentação como um direito, esse direito precisa ser garantido à população, a população precisa ter acesso.
Porém, se o alimento ele é um produto vinculado a um mercado consumidor, acaba que só tem acesso quem tem condições de comprar esse produto. E aí vem a questão, como é que você garante o direito de acesso a um produto subordinado às leis do mercado? E aí uma das questões que são colocadas é que a produção de alimentos, né, que os estados, que os governos pensem na produção de alimentos, pensem na sua agricultura, em organizar a sua agricultura voltada à produção de alimentos. Né? Falei de uma forma bem confusa, vou refazer a frase. É necessário que os governos pensem a sua agricultura, em primeiro lugar, como voltada à produção de alimentos para a população, e não apenas em commodities. O que são as commodities? São as matérias-primas para exportação. No Brasil, a gente tem um exemplo muito forte disso. A maior parte da agricultura do Brasil está voltada às commodities, por exemplo. Quais commodities? Um grande exemplo, cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar é um produto agrícola. O que se produz com cana-de-açúcar no Brasil? Se produz açúcar? Sim, se produz açúcar. Mas a maior parte da cana-de-açúcar no Brasil não é voltada para a produção de açúcar, não é voltada para a alimentação. A maior parte da cana-de-açúcar no Brasil é voltada para a produção de álcool, é voltada para a produção de combustível. Outro produto que o Brasil é um dos grandes produtores, um dos grandes exportadores do mundo, a soja. Essa soja é usada para quê? Para alimentação humana? Não. Grande parte dessa soja é utilizada para fazer ração animal. Tudo bem, essa ração animal vai ser utilizada para produzir carne, para produzir, né, animais que vão ser para o abate, mas a plantação em si não é voltada para a alimentação humana. A maior parte da produção de soja é voltada para exportação e para se fazer ração animal. Então a gente tem, então quando um país prioriza usar suas terras agricultáveis para produzir commodities e não para produzir alimentos para sua população, corre-se o risco de não ter uma alimentação adequada para toda a população. Né? Então é necessário que o Estado, é necessário que o governo crie estratégias para que os preços desses alimentos, já que a gente está numa economia capitalista, já que a gente está numa economia de mercado, o Estado tem que criar estratégias, e aí as estratégias podem ser as mais variadas possíveis, para que o preço dos alimentos sejam acessíveis a toda a população. Então, já que a alimentação, já que os alimentos são produtos, estão no mercado, dentro de uma economia capitalista, o Estado tem que adotar estratégias para que os preços desses alimentos não sejam abusivos, não sejam absurdos, que eles sejam acessíveis a toda a população. E isso é necessário porque, assim, economistas do mundo todo, hoje em dia, já perceberam, já concluíram, e não só os economistas, os sociólogos e outras áreas de conhecimento, já perceberam que a lógica das leis de mercado, né, do livre mercado, as leis de oferta e procura por si só, não garantem que a produção de alimentos atenda a todas as necessidades da população. A lógica da livre concorrência por si só, a lógica do livre mercado por si só, não garante que a produção de alimentos vai ser variada e adequada suficientemente para atender todas as necessidades nutricionais de toda a população. Né? Porque o que diz o liberalismo clássico e aqueles que têm uma ideia mais fundamentalista do liberalismo econômico, que se você deixar a livre concorrência, se tiver excesso de um produto, esse produto vai perder valor, então os produtores vão se ver obrigados a diversificar. Só que a gente não tem visto isso, né? Como eu disse, por exemplo, no Brasil, a plantação de soja, por exemplo, ela cresce cada vez mais. Só que ela cresce cada vez mais vendendo essa soja para fora do país. O fato de o mercado interno no Brasil ter outras necessidades que não a soja, não faz com que os produtores de soja se vejam prejudicados por plantar só soja.
né? Então, só a lógica do mercado não tem garantido, né? Só essa lógica de livre mercado não tem garantido uma diversidade de produtos, uma diversidade agrícola suficiente para atender às necessidades de toda a população. Então, a gente precisa pensar, né, já que nós estamos no modelo capitalista, a gente precisa pensar, a sociedade precisa pensar em modelos e estratégias para que a alimentação seja um direito garantido e que a lógica de mercado não impeça que aqueles que têm menos recursos não tenham acesso à alimentação. Então, de novo, não é necessário, não necessariamente tem que se fazer uma revolução socialista em que o Estado assuma o controle da economia. Mas da mesma forma que não é necessário que o Estado assuma o controle total da economia, também é muito complicado pensar que o Estado se isente totalmente da economia. A grande questão, o grande debate entre os economistas hoje, mundo afora, pelas universidades em todo o mundo, a discussão não é se o Estado deve interferir na economia ou não. A questão não é escolher entre um modelo socialista e entre um modelo ultraliberal, né, que o Estado controla a economia ou que o Estado simplesmente saia da economia. A discussão entre os economistas é em que momentos o Estado deve interferir e o tamanho da intervenção. Já está resolvido entre os economistas, entre os pesquisadores, pelo menos a grande maioria deles, que o Estado deve interferir na economia. E também já está resolvido que o Estado não deve controlar a economia completamente. Mas a discussão é o Estado saber dosar, como dosar essa intervenção na economia. E a segurança alimentar passa um pouco pela ação estatal na economia. Ok? Então, não saiam por aí dizendo que eu estou defendendo o socialismo, nem que eu estou criticando absolutamente o capitalismo. O que eu estou dizendo é que o Estado e o mercado precisam se entender para que a população mais vulnerável tenha acesso a uma alimentação adequada. Ok? Uma das estratégias, uma das formas de produção mais bem vistas por aqueles que defendem a segurança alimentar e um uso racional dos recursos ambientais é justamente a agricultura familiar. A agricultura familiar é a produção agrícola organizada em pequenos proprietários. Então, ao invés de você ter grandes latifundiários, você tem pequenas propriedades familiares, que uma família é proprietária dessa pequena propriedade e a própria família trabalha nessa pequena propriedade e produz algum gênero alimentício, geralmente, nesta pequena propriedade. Então, nessa organização da agricultura familiar, você tem pequenos proprietários e os núcleos familiares, né, essas famílias, são ao mesmo tempo os proprietários e a mão de obra. Então, não tem a lógica do dono da propriedade rural e os empregados, porque as mesmas pessoas que são proprietárias desse terreno, né, dessa área, são também os trabalhadores. Então, a mesma família é dona e trabalhadora. Então, você não tem uma divisão entre proprietário e proletariado, né, entre patrão e empregado. O proprietário é também o trabalhador. Esse modelo de agricultura familiar, ele contrasta com o modelo que a gente chama de patronal. O modelo patronal é que você tem um patrão, você tem um dono, e esse dono tem empregados que trabalham em sua propriedade. Na agricultura familiar, esse modelo é diferente. No modelo familiar, a gestão do trabalho e o trabalho são executados pela mesma pessoa. Então, no modelo patronal, você tem um patrão que faz a administração, que administra ali a produção, os salários, as vendas, e você tem os trabalhadores. Então, o trabalho produtivo e o trabalho administrativo são feitos por pessoas ou por grupos diferentes. Na agricultura familiar, não. O trabalhador e o proprietário são a mesma pessoa. Então, a mesma pessoa que cuida da administração, cuida da produção. Então, o trabalhador na agricultura familiar ele tem contato com todas as etapas, né? Ou com a maior parte das etapas de produção. Teoricamente, a agricultura familiar é mais adequada aos modelos sustentáveis de produção.
Por que que ela é mais adequada aos modelos sustentáveis de produção? Porque ela tem maior ocupação de mão de obra e maior diversificação na produção. Como a gente está falando de pequenas propriedades, são pequenas propriedades em que a família, todos ali na família, estão empregados, estão trabalhando. Então você tem uma taxa de ocupação da mão de obra maior. Você ocupa mais pessoas, porque toda a família trabalha nessa pequena propriedade. E como você tem várias pequenas propriedades, a tendência é que cada pequena propriedade se especialize ou desenvolva um determinado produto. Então vai ter um pequeno proprietário trabalhando com alface, vai ter outro pequeno proprietário trabalhando com tomate, outro pequeno proprietário trabalhando com pepino, porque cada família vai se adaptar melhor com um determinado tipo de alimento, vai gostar mais, vai se identificar mais, cada família vai conhecer melhor uma determinada técnica de plantação, então a tendência é que cada família plante um tipo diferente de vegetal e você tem uma diversidade maior de alimentos. Com essa diversidade maior, você consegue atender a mais famílias, a mais pessoas com uma alimentação mais adequada, mais variada, mais nutritiva. Mas como eu disse, teoricamente isso acontece. Na teoria, a tendência é que isso aconteça. Nós não temos no Brasil, por exemplo, nós temos no Brasil muitas famílias trabalhando nesse modelo de agricultura familiar, mas a grande maioria, a imensa maior parte da produção agrícola no Brasil é de grandes proprietários. Não dá para a gente afirmar com certeza que se toda a agricultura brasileira fosse baseada na agricultura familiar, que isso aconteceria, né? Que a gente teria uma vasta variedade de produtos alimentícios. Pode ser que, de repente, várias famílias se juntassem para produzir a mesma coisa. E aí você não teria essa variedade. Então, como eu disse, teoricamente, a tendência é que a agricultura familiar aumente a variedade de produtos agrícolas. E digo também, teoricamente, baseado em quê? Baseado, por exemplo, na Europa, que tem um modelo de agricultura familiar. Na Europa, a base do sistema agrícola europeu está muito mais ligado à agricultura familiar, enquanto no Brasil está muito mais ligado ao sistema patronal. Então, na Europa, a gente observa uma diversidade um pouco maior. Mas, como eu disse, teoricamente, pode ser que, sendo aplicado no Brasil, esse modelo de agricultura familiar adote um rumo diferente. Ok? Bom, um economista brasileiro da Universidade de São Paulo que estuda essas questões, essa relação do modelo agrícola com as diferenças sociais, é o Ricardo Abramovay. Ele fez um estudo comparando o sistema agrícola europeu com o sistema agrícola brasileiro. E aí, no sistema agrícola europeu, ele percebeu que a produção é baseada no modelo familiar. A maioria das propriedades seguem o modelo familiar. São pequenas propriedades em que uma família é dona daquela pequena propriedade e todos os membros da família, ou a maioria dos membros da família, vivem dessa pequena propriedade, trabalham, se dedicam a ela. Enquanto no Brasil, a maior parte das terras agrícolas está baseada no modelo patronal. De novo, no Brasil a gente tem agricultura familiar, mas ela é a minoria. A maioria da agricultura brasileira, a maior parte, é no modelo patronal. E o Ricardo Abramovay, ele percebeu que onde existe modelo familiar, a agricultura prospera mais. A agricultura é mais eficiente, ela produz mais e produz melhor. Então, ele, fazendo esse estudo, comparando onde tem agricultura familiar com onde tem agricultura patronal, ele percebeu que a agricultura se desenvolveu mais onde tem modelo familiar, onde tem modelo de agricultura familiar. E onde havia o modelo patronal, a desigualdade social era maior. Então, as diferenças sociais, as diferenças entre grupos sociais nas regiões, nos países onde prevalece o modelo patronal, elas se acentuam. Enquanto nos lugares onde você tem agricultura familiar, as diferenças sociais elas são menores. Então, ela rompe um pouco com o argumento que muitos têm de que a grande propriedade é o que vai fazer ter uma grande produção de alimentos e que vai gerar um grande retorno para a sociedade. Esse economista fez um estudo que mostra o contrário,
que as pequenas propriedades elas beneficiam mais a população e a economia do que as grandes propriedades. E além disso, o estudo dele demonstra, né, que no Brasil o modelo agrícola patronal gerou concentração fundiária. Então, o modelo patronal fez com que cada vez menos pessoas tivessem mais terras e cada vez mais pessoas ficassem sem terras. E como nós vimos, a concentração fundiária é um dos problemas que ajuda a intensificar a fome. Então ele fez essa relação. O modelo patronal tende a aumentar a desigualdade social, portanto, tende a aumentar a fome. A agricultura familiar diminui a diferença social, gera menos diferença social, gera menos desigualdade e, portanto, menos fome. Então, a gente tem estudos que apontam nesse caminho, que a agricultura familiar ela é benéfica para a população nesse sentido. Mas, de novo, pode ser que amanhã ou depois a gente implante esse modelo de agricultura familiar no Brasil e ele dê errado. Mas onde prevalece a agricultura familiar, até agora, a gente percebe que ela tem funcionado melhor, tem atendido melhor as necessidades da sociedade do que o modelo patronal. Esse gráfico, pessoal, ele mostra a distribuição dos estabelecimentos agrícolas no Brasil. Em azul, a gente tem agricultura familiar e em laranja, agricultura não familiar. Se vocês perceberem ali o primeiro bloco ali de informações, estabelecimento, ou seja, número de propriedades. Aqui nesse primeiro a gente não está falando de tamanho, a gente está falando de quantidade de propriedades. E vocês vão ver que 84,4% das propriedades no Brasil, dos estabelecimentos que existem no Brasil, são de agricultura familiar. Então a maioria das pessoas que trabalham na agricultura, aliás, a maioria dos proprietários agrícolas do Brasil, são de agricultura familiar. Aí você vai me dizer, poxa, mas você não disse que no Brasil prevalece a agricultura não familiar, o modelo patronal? Sim, isso é provado no segundo bloco de informações, a área. A gente tem muito mais propriedades familiares do que não familiares, mas o tamanho das propriedades não familiares é muito maior. Quando a gente pega em área, porcentagem de áreas agrícolas no Brasil é de 75,7% de agricultura não familiar. Então percebam, tem muito mais propriedade familiar do que não familiar. Porém, o tamanho das não familiares é muito maior. Por isso, em área ocupada, né, em área que pertence a produtores agrícolas, o tamanho das fazendas, das propriedades rurais ligadas ao modelo patronal é muito maior do que da agricultura familiar. Espero que vocês tenham entendido. Quando a gente fala em quantidade de propriedades, tem muito mais agricultura familiar do que não familiar. Mas quando a gente fala em tamanho de propriedades, existem muito mais terras que pertencem ao modelo patronal do que à agricultura familiar. E aí o terceiro bloco é um bloco muito interessante que nos leva a uma discussão muito polêmica. Porcentagem de ocupação dessas terras. O que seria ocupação? Ocupação é o tanto da propriedade que eu uso para produzir. Na agricultura familiar, 74,4% das terras que pertencem ao modelo familiar de agricultura são usadas efetivamente para plantar alimentos, são efetivamente usadas para a agricultura. Ou seja, o que quer dizer 74,4%? Quer dizer que a cada 4 metros quadrados, em 3 eu estou plantando. É mais ou menos isso. Então, na minha propriedade, ali 3/4 na agricultura familiar, em média, o produtor familiar usa 3/4 das suas terras para plantar alimentos. Enquanto na agricultura não familiar, 25,6% é ocupado. Como assim? Na agricultura, então, na agricultura não familiar, a gente tem uma porcentagem muito baixa
de terras ocupadas. Então eu tenho uma propriedade, então a cada 4 metros da minha propriedade, só um eu uso para plantar alimentos. Isso quer dizer que no modelo não familiar, a gente tem um subaproveitamento das terras. O que isso quer dizer? Eu tenho uma grande quantidade de terras, mas eu não uso tudo para agricultura. Eu não uso tudo. Uma parte dessas minhas terras ficam lá sem utilização, sem serem utilizadas. E aí vem uma questão. E aí a gente percebe o seguinte, né? Vem essa questão. A agricultura familiar ocupa mais as suas propriedades. Por um motivo muito simples. Como são pequenas propriedades, eles conseguem ocupar ela toda. Quando você tem uma imensa propriedade, nem sempre você dá conta de fazer essa imensa propriedade ser toda produtiva. Então a gente percebe que a agricultura familiar ela é mais eficiente, porque ela ocupa mais os espaços que ela tem para produzir, enquanto a agricultura no modelo patronal não ocupa toda a área que ela tem à disposição, então ela acaba sendo menos eficiente, ok? E aí vem uma grande polêmica. Muitos defendem então a reforma agrária. O ideal seria a gente fazer essa discussão presencialmente, mas eu só vou dar alguns elementos para depois vocês discutirem em casa ou quando a gente retomar as aulas presenciais, nós discutimos em sala de aula. O que é a reforma agrária? Né? Geralmente no Brasil, quando a gente fala em reforma agrária, as pessoas pensam no MST, né, no Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, neles invadindo propriedades e pedindo que essas propriedades sejam distribuídas para os trabalhadores sem terra. A reforma agrária é muito mais do que isso, é uma coisa bem mais complexa. O que seria a reforma agrária? Reforma agrária seria uma política estatal, uma política do Estado, uma política do governo, que dificultasse a concentração fundiária, que dificultasse para que uma pessoa tivesse imensas propriedades e facilitasse o acesso à terra para pequenos produtores. Como que isso pode ser feito? De diversas formas. Tem o jeito que a União Soviética fez. Confiscou as terras dos grandes proprietários e distribuiu para os camponeses. Isso é um jeito de fazer. E muita gente acha que esse é o único jeito de fazer, é o governo ir lá tomar as terras dos fazendeiros e distribuir para os trabalhadores sem terra. Não, não é esse o único jeito de fazer. Isso é o que aconteceu, isso de confiscar terras e distribuir, a União Soviética fez, a França fez na Revolução Francesa, mas não é o único jeito de fazer. Dá para você fazer uma reforma agrária, como por exemplo foi feito em Cuba, na Revolução Cubana. Ah, mas Cuba é um país comunista. Sim, mas Cuba não fez o confisco de terras. O que Cuba fez? Cuba criou uma legislação em que ninguém podia comprar uma propriedade maior do que tanto. Estabeleceu um tamanho. Vou falar um número aleatório aqui, tá, gente? Não levem esse número como um número sério, mas um país pode criar uma legislação assim. Ninguém pode comprar uma propriedade ou ninguém pode vender uma propriedade. Aliás, comprar ou vender, enfim. Ninguém pode comprar uma propriedade que tenha mais do que 100 hectares. Aqui estou falando de um tamanho aleatório, tá? Mais do que 100 hectares. Se eu tenho uma propriedade com 200 hectares, ninguém vai mexer nela. Ok? Tipo, o governo não vai tomar 100 hectares da minha propriedade para ter só 100. Mas ele vai proibir uma pessoa de comprar 100 hectares. Então, se eu tenho uma propriedade de 200 hectares, eu continuo com ela. É só eu não comprar, eu só não vou poder comprar mais, porque eu já tenho 200. Se eu quiser vender essa propriedade, eu não vou poder vender ela inteira para uma pessoa só, porque ela tem 200 hectares e o governo só permite comprar 100. Então, automaticamente, se eu quiser vender a minha propriedade, eu vou ter que vender ela no mínimo para 2 pessoas diferentes. Entenderam? Então, uma propriedade que pertencia a uma, se ela for vendida, ela vai ter que pertencer a pelo menos 2. Então, isso é um modelo de reforma agrária, que você não vai fazer rapidamente, mas você vai fazer ao longo de um tempo, né, a médio e longo prazo, você vai impedir que uma pessoa concentre muita terra e você vai facilitar para que outras pessoas tenham acesso. Porque vou lá eu vender minha propriedade que tem 200 hectares, eu tenho que vender ela no mínimo para 2 pessoas, mas de repente eu percebo que se eu dividir ela em 4
vender para 4 pessoas diferentes, eu consigo vender mais rápido, porque é mais barato. Então, você pode fazer modelos de reforma agrária assim, você cria uma legislação, sim, quem já tem terras, ok, o governo não vai mexer, mas quem quiser comprar mais tem um limite. E quem quiser vender, vai ter que vender dentro desse limite também, não vai poder vender tudo para uma pessoa só, vai ter que vender em frações, vai ter que vender em pedaços, ok? Existem formas de burlar isso? Existem, sempre vai existir, mas a legislação pode ser feita para impedir alguém de ter terras demais. Também o governo pode fazer uma legislação muito simples também, uma legislação que diga respeito à produtividade das terras. Se eu tenho uma propriedade de 200 hectares e só uso 50, o governo pode criar uma lei assim. Se mais da metade da propriedade não estiver sendo usada para a agricultura, o seu proprietário tem que vender o que ele não está usando para quem quiser produzir. É uma outra forma de fazer reforma agrária. Aí vocês podem me perguntar assim, professor, mas isso é só governo de esquerda, né? Governo socialista, governo comunista que faz, né? Não, não é. O Chile, na década de 70, o Chile, país próximo aqui do Brasil, na década de 70, fez uma reforma agrária. E uma reforma agrária bem intensa, assim, pôs limites muito duros ao tamanho das propriedades. O governo do Chile, na época dessa reforma agrária, era um governo liberal, com apoio dos Estados Unidos. Era um governo de direita. E teve apoio dos Estados Unidos. Aliás, o modelo de reforma agrária que eles implementaram foi feito pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos falaram assim, façam a reforma agrária desse jeito. E eles implementaram. Então, reforma agrária não tem a ver com direita e esquerda, tem a ver com a estratégia do governo para aumentar o acesso da população à terra, tem a ver com estratégias do governo para aumentar a produtividade da sua agricultura. Porque, como nós vimos, os estudos mostram que a agricultura familiar tende a ser mais produtiva do que a agricultura patronal e que pequenas propriedades tendem a produzir de forma mais eficiente do que grandes propriedades. Podemos comparar, pessoal, com outros setores da economia. Vocês muito provavelmente já ouviram falar que quem mais emprega, as empresas que mais empregam são as pequenas empresas. Quem mais gera emprego são as pequenas empresas. A lógica para a agricultura é muito parecida. A agricultura familiar, a pequena propriedade, emprega muito mais do que a grande propriedade, do que os grandes empreendimentos agrícolas. Então, é muito do que o país, do que a sociedade quer para a sua produtividade, para a sua agricultura. O modelo patronal ele vai ter seus benefícios. A agricultura familiar vai ter os seus benefícios. Cabe ao país, cabe à sociedade identificar o que a gente vai fazer. A gente vai fazer um modelo de reforma agrária para facilitar o acesso a mais trabalhadores a terem terra, a tornar... A gente vai investir, vai apostar na agricultura familiar como mais eficiente ou não. A gente vai pensar no modelo patronal, porque o modelo patronal gera uma grande produtividade voltada para exportação, voltada a conseguir recursos, né, a fazer com que a gente vendendo esses produtos, vendendo a soja, vendendo a cana-de-açúcar para o exterior, que a gente consiga receitas e aplique essas receitas para tentar gerar emprego e renda na sociedade. Questões de estratégia, ok? Mas eu precisava fazer essa pausa polêmica aqui com vocês para falar sobre a reforma agrária, para tirar da cabeça de vocês os preconceitos a respeito dela. Reforma agrária não tem a ver com direita e esquerda, tem a ver com o que um país, com o que uma sociedade pensa a respeito da sua produção agrícola. Se ele quer priorizar a agricultura familiar, se ele quer priorizar os pequenos proprietários, ou se ele quer priorizar a agricultura patronal, se ele quer priorizar as grandes propriedades voltadas basicamente para a exportação. É a estratégia de cada país, ok? Bom, entre 2007 e 2008, nós tivemos uma grande crise internacional, uma crise mundial de alimentos. Não confundam com a crise financeira que teve em 2008. Elas acabaram acontecendo mais ou menos juntas, mas são crises diferentes. Essa grave crise que aconteceu entre 2007 e 2008 foi que, na maior parte do mundo, em vários países,
houve um aumento considerável dos preços dos alimentos. Isso tem a ver com problemas de produção em alguns países, isso tem a ver com colheitas ruins em países que são grandes exportadores de alimentos, isso tem a ver com perspectivas do mercado internacional, tem múltiplos fatores, mas gerou uma elevação no preço dos alimentos no mundo todo. E elevação no preço de alimentos, como a gente viu, por exemplo, na Revolução Francesa, vai ter um impacto muito grande na população mais pobre, porque a população mais pobre reserva a maior parte dos seus gastos justamente para a alimentação. O aumento do preço da alimentação para grupos mais ricos tem impacto, claro, mas o impacto não é tão grande, porque o gasto com alimentação representa uma porcentagem menor da sua renda. Entre os mais pobres, a prioridade é a alimentação, então um aumento de preço de alimentos vai comprometer uma porcentagem ainda maior da sua renda. E essa crise em 2007 e 2008 trouxe novas discussões internacionais sobre a pobreza e sobre a fome. O que está acontecendo no mercado internacional de alimentos? Por que cada vez menos pessoas têm acesso à alimentação adequada? Por que os preços estão aumentando? Por que não se conseguem garantir estratégias, mecanismos que deixem os preços dos alimentos mais baixos, né? E o que causa alta de preços, né, nessa crise de 2007, 2008 e ainda hoje? O que causa elevação de preços de alimentos? Aumento da demanda, ou seja, nas últimas décadas a gente teve uma ampliação do poder de compra de países ricos. Então, países ricos enriqueceram, então a população conseguiu comprar mais. Quando consegue comprar mais, consome mais. E alguns países mais pobres tiveram um significativo crescimento econômico. Países como Brasil, China, Índia e África do Sul tiveram um significativo crescimento econômico na virada do século XX para o século XXI. Com a sua população tendo maior poder aquisitivo, consomem mais, consumindo mais, o produto fica mais escasso, o preço aumenta. Também uma maior demanda por combustível. O petróleo ficou mais caro. Com o petróleo mais caro, né, conforme o petróleo vai ficando mais escasso, ele vai ficando mais caro. O petróleo mais caro leva à necessidade de produção de outras formas de combustível, entre elas o biocombustível. O biocombustível no Brasil, o principal biocombustível é o etanol, é o álcool feito de cana-de-açúcar. Nos Estados Unidos, biocombustível é feito principalmente a partir do milho. E então muitas terras antes voltadas para a produção de alimentos vão ser voltadas para a produção de cana-de-açúcar, de milho, mas não para a alimentação, e sim para a produção de combustíveis. Então você vai ter uma concorrência entre a agricultura para commodities, né, para combustível, e a agricultura para alimentação. Então diminui a produção de alimentos porque aumenta a agricultura, porque em algumas propriedades se substitui a produção de alimento pela produção de matéria-prima para combustíveis. Você também tem a especulação do mercado financeiro. Você tem investidores que migram para as commodities agrícolas nas bolsas, apostando no aumento dos preços. Então, muitos investidores falam assim: pelo jeito que o mercado está caminhando, eu acho que amanhã as commodities agrícolas vão ficar mais caras, porque está acabando o petróleo, então daqui a pouco essas commodities agrícolas vão ficar mais caras. Então, ao invés de eu investir na produção de alimentos, eu vou investir nas commodities, vou investir na cana-de-açúcar para produzir etanol, vou investir no milho para produzir biocombustível, porque esses produtos vão ser valorizados. Então, tira investimentos da produção de alimentos e passa os investimentos para as commodities. Então você tem menos investimento na produção agrícola, a tendência é que o preço aumente. Você tem também as mudanças climáticas, a intervenção do ser humano no clima. As mudanças climáticas vão dificultar a produção, porque às vezes vai chover mais do que o esperado e vai estragar a plantação, ou vai chover menos que o esperado e vai ter seca e vai estragar a plantação.
A produção não vai ser tão eficiente porque o clima não vai ser tão favorável, e com o clima cada vez mais imprevisível, você consegue cada vez menos se planejar, então a produção agrícola fica inconstante. E a diminuição de terras cultivadas. Conforme você tem concentração fundiária, você tem menos gente trabalhando no campo e migrando para as cidades. E a industrialização também atrai pessoas para as cidades. Então você vai ter menos gente trabalhando no campo, menos terras ocupadas para agricultura, ou grandes propriedades que não são completamente utilizadas para agricultura, e você tem problemas na produção de alimentos. Quando você tem menos gente trabalhando na agricultura e migrando na cidade, cidade não produz alimento, quem produz é o campo. Então, se você tem muita gente na cidade e pouca gente no campo, você tem pouca gente para produzir e muita gente para consumir. Isso leva à escassez também. Uma pensadora oriental, tem uma lógica de pensamento diferente do nosso pensamento ocidental, é a Vandana Shiva. Ela é uma indiana que nasceu em 1952 e ela tem algumas propostas, para se repensar essa produção agrícola, ou para se repensar a forma com que nós organizamos a produção dos alimentos. Ela é física de formação, mas também filósofa, e lida com questões ambientais. Então, assim, ela tem múltiplas áreas de conhecimento. Ela tem doutorado em física, mas ela lida com várias áreas de conhecimento. Ela é contra, por exemplo, o uso de sementes geneticamente modificadas. Ela acha que isso causa uma intervenção prejudicial na natureza. Ela entende que o consumismo e o materialismo da cultura ocidental causam escassez de água e comida. Então, grupos que têm condições financeiras de consumir mais consomem em excesso. E esse consumo em excesso esgota os recursos naturais, principalmente água e comida. Ela também entende que as grandes corporações aprofundam as crises ambientais por buscar lucro incessante. Então, a empresa, ao buscar lucro, muitas vezes ela prejudica o meio ambiente, ela não preserva o meio ambiente porque ela busca lucratividade. Aquele exemplo que eu dei algumas aulas atrás, da empresa que vai retirar matéria-prima de um país que tem uma legislação ambiental mais fraca, porque é mais barato, vai produzir onde tem uma legislação trabalhista mais fraca, porque é mais barato, e assim ele consegue um produto mais barato e ele vende no mundo inteiro, inclusive no seu próprio país, onde a legislação ambiental e a legislação trabalhista são mais rigorosas e fariam com que a produção ficasse mais cara. Ela também coloca, como proposta, a necessidade de reverter os mecanismos de privatização dos recursos ambientais. Então, para ela, a água, o ar e o solo não devem ser privatizados. Deve ter uma lógica em que esses recursos naturais principais, a água, o ar e o solo, sejam de acesso a toda a população. E ela propõe uma democracia baseada na sustentabilidade, na paz e na justiça. Então, para ela, sustentabilidade está no mesmo nível da paz e da justiça para que a sociedade consiga sobreviver. Okay? Depois procurem vídeos dela, textos dela no Google, no YouTube, vocês vão achar interessante, porque ela tem uma lógica de pensamento diferente da que a gente está acostumado, por ser de uma tradição oriental, de uma filosofia oriental. Outro pensador, agora um pensador brasileiro, que é o Antônio Cândido, ele vai fazer uma análise, o Antônio Cândido, que morreu em 2017, ele vai fazer uma análise dessa relação entre os problemas sociais e a cultura. Então ele faz uma análise a partir da cultura caipira, do interior de São Paulo. E ele analisa que a cultura caipira é uma cultura com uma sociabilidade autossuficiente voltada para a subsistência. O que isso quer dizer? Dentro da cultura caipira, existe um senso de comunidade em que as pessoas se ajudam, então por isso relações solidárias e não de competição, que a comunidade tende a se ajudar, e essa comunidade, além de uns ajudarem aos outros, tem essas relações solidárias, elas têm uma boa relação com os recursos naturais que ela tem disponíveis, que é o que ele chama de ajuste ecológico total.
Então a cultura caipira ela está totalmente inserida no meio ambiente. Ela tem uma relação com o meio ambiente da qual ela procura usar os recursos necessários e não extrapolar no uso desses recursos. Então tem relações solidárias em que um ajuda o outro, por exemplo, multirão. Alguém precisa arrumar a casa, a comunidade se junta e todo mundo arruma, conserta a casa dessa pessoa. Tem um momento de uma crise alimentar, a comunidade se junta para que todo mundo consiga produzir e compartilhar alimentos. Então existe uma solidariedade maior entre os indivíduos humanos e dos indivíduos com o meio ambiente. Eles tentam não extrair de forma excessiva os recursos naturais. E para o Antônio Cândido, quando a cultura de fora, a cultura urbana, chega no ambiente caipira, chega nesse ambiente rural, essas relações de solidariedade e de ajuste ecológico, elas se dissolvem. Então, por exemplo, você tem a substituição de uma agricultura de subsistência, que é uma agricultura voltada à sobrevivência, pela agricultura comercial. E aí você insere a competitividade. Então, os vizinhos, cada um tem a sua fazendinha, ao invés deles se ajudarem, eles vão competir para ver quem consegue produzir mais e vender na cidade. Então, o modelo urbano de competição acaba dissolvendo essas relações culturais de solidariedade e de ajuste ecológico. Ok? Então, isso é uma outra discussão. Procurem também Antônio Cândido, é um pensador importante da cultura brasileira. E aí, para finalizar, a gente vai falar um pouco da questão urbana, como que essa relação do ser humano com o meio ambiente interfere no ambiente urbano. Então, as mudanças climáticas causadas pelo abuso, né, do ser humano com os recursos naturais, elas causam migrações de populações camponesas para os centros urbanos e também de país para outro, né? A ONU já classifica alguns refugiados hoje como refugiados do clima. Então eles estão saindo de países com condições climáticas muito adversas para ir para outros lugares. Então a gente tem a migração da área rural para a área urbana. Essas populações da área rural elas têm dificuldade para se adaptar no meio urbano, porque a relação no ambiente urbano com o meio ambiente é muito diferente, como o Antônio Cândido demonstrou, né? Você não tem essa relação não é tão forte essa relação de solidariedade, essa inserção no meio ambiente, essa relação mais próxima com o meio ambiente, no ambiente urbano ela é bem diferente. Essa população acaba no ambiente urbano ocupando territórios sem estrutura adequada, e aí a gente tem, entre outros fenômenos, a formação das favelas, que é algo comum em todos os centros urbanos, não só do Brasil, mas em outros países do mundo. Nas cidades a gente também, essa população que migra e ocupa essas áreas sem estrutura adequada, sofre com problemas que a gente classifica como socioambientais, como por exemplo, risco de deslizamento, uma área de barranco, deslizamentos, como a gente vê várias vezes, principalmente em janeiro, no início do ano, pelo Brasil inteiro, várias favelas, vários bairros em que tem deslizamento de terra e que várias pessoas morrem soterradas porque estão em áreas de risco. Isso é um problema social e também um problema ambiental, tem a ver com mudanças climáticas. As enchentes que acontecem em vários lugares do Brasil, inclusive em Uruguaiana, a gente de vez em quando, alguns bairros sofrem com esses problemas. Problemas de saúde por falta de saneamento também tem a ver com esses movimentos migratórios causados por mudanças climáticas, tem a ver com a ocupação de lugares sem estrutura e tem a ver com chuvas excessivas, por exemplo, fazem transbordar esgotos ou fazem com que as áreas que não têm uma coleta adequada de esgoto, né, a água da chuva leve essa água contaminada para outros lugares, e também o excesso de população ou a ocupação de áreas inadequadas faz com que muitas pessoas vivam em áreas insalubres, né, que sejam expostas a doenças, como construções de habitações próximas de fábricas, então as pessoas estão sujeitas à exposição a vários gases e produtos tóxicos, construções próximas a ferrovias e rodovias, então tem a questão do barulho, tem a questão da própria fumaça, da própria poluição dos caminhões, dos automóveis,
populações que moram próximas a lixões, por exemplo, ou que moram dentro de áreas de lixões, né? Então, a gente tem todos esses grupos de pessoas que acabam tendo que migrar por questões socioambientais e acabam ocupando ambientes pouco adequados à sobrevivência. E aí a gente tem essa foto, não sei se vocês reconhecem esse lugar, mas vocês estão vendo aí vários barracos, né, várias casinhas montadas. Essa fotografia é aqui em Uruguaiana, é no lixão de Uruguaiana. Nós temos algumas famílias que vivem no lixão e que vivem da coleta de materiais que eles encontram, né, nesse lixão. Então, existem famílias relativamente próximas de nós, né, que vivem em áreas como essa. Isso a gente está falando de problema socioambiental. Problema social, porque são pessoas marginalizadas, excluídas da sociedade, e ao mesmo tempo um problema ambiental, porque tem a ver com, né, a relação que nós temos com o meio ambiente, que faz com que essas pessoas vivam em áreas absolutamente inadequadas, né, para a sobrevivência. E aí, para encerrar, né, vamos falar um pouquinho assim, vai estourar um pouquinho o tempo da aula de novo. Próximos vídeos eu vou diminuir o tempo, prometo para vocês. Ambientalistas e movimentos sociais. Então, durante muito tempo no Brasil, as questões, não só no Brasil, né, no mundo inteiro, mas no Brasil principalmente, as questões ambientais eram vistas como menores. O modelo de desenvolvimento era baseado na industrialização e todos achavam que quanto mais indústria, quanto maior desenvolvimento industrial, menos pobreza. Só que algumas populações mais tradicionais começaram a defender o seu modo de vida como uma alternativa a essa industrialização. A gente tem, por exemplo, os seringueiros na Amazônia. E aí vocês podem pesquisar depois a figura do Chico Mendes, né, que você tinha lá na região amazônica os seringueiros que dependem da floresta viva, em pé, porque eles precisam das árvores vivas para extrair o látex, para fazer a borracha. E você tem os latifundiários que queriam derrubar áreas para fazer pasto ou plantação ou para extrair madeira, e você tem esses conflitos. Você tem uma população tradicional com um modo de vida tradicional, mas ligado ao meio ambiente e dependendo da preservação do meio ambiente, e você tem outros grupos defendendo uma espécie de modernização, mas que envolve a destruição de recursos naturais. Então, desses debates aqui no Brasil começam a surgir as articulações entre comunidades indígenas que defendem um modo de vida tradicional, movimentos sociais, como por exemplo o movimento do Sem Terra, que é um movimento que está ligado a essa questão, né, do socioambiental, né, porque o movimento do Sem Terra nada mais é do que um movimento que surge contra a concentração fundiária, e eles defendem que mais pessoas tenham acesso a terra. Você tem movimentos sindicais, sindicatos de trabalhadores de várias áreas, mesmo sindicatos da indústria, estão preocupados com as questões ambientais, com a saúde dos trabalhadores, com a poluição causada pelas indústrias, com os riscos ambientais que a indústria tem. Um dos exemplos mais recentes que a gente tem mais impactantes que deve estar na memória de vocês é o acidente de Brumadinho, que é ligado à mineração. Então a gente teve um desastre ambiental causado por uma negligência, por uma imprudência, por um erro, enfim, de uma grande indústria. E junto com eles temos os ambientalistas, que estão falando da questão ambiental. Então a gente tem visto cada vez mais a articulação entre movimentos sociais, movimentos políticos e ambientalistas, né? Essas questões estão cada vez mais próximas, cada vez dialogando mais entre si, ok? Estourei um pouco os 50 minutos do tempo de aula. Se eu tiver que fazer mais vídeos de sociologia, eu tento diminuir um pouco nos próximos para não pesar tanto para vocês, ok? Dúvidas, problemas, reclamações, sugestões, WhatsApp e e-mail. Abraço para vocês, até mais.